nesta noite especial, e que assim, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração possa chegar diante de Ti. Deus de maravilha, continua conosco, pois tudo isso é o que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Pede, porque minha alma espera nele, com fé e calma. Jesus de todos, Deus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus. Aleluia. Nesse momento eu vos saúdo a todos com a paz Aleluia. do Senhor Jesus. Convido aos amados irmãos para lermos a palavra de Deus, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 38 até o 42. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E, aproximando-se, disse: Senhor, não se dá de que minha irmã me deixe servir só. Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, da qual não lhe será tirada. Glória a Deus. Eterno Deus, Senhor de nossas vidas, te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pela tua gloriosa palavra lida nesta noite. Que o Senhor possa continuar falando, derramando da sua graça, abençoando o decorrer desse trabalho, falando as vidas que vieram receber de Ti o alimento espiritual, aqueles que vêm em busca da salvação, que possam se encontrar nesta noite diante da Tua palavra. É o que nós Quando a pedimos música em nome de esmurece e o resto dele aparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra alegrar teu coração. Pois apenas uma canção não é o que quero.
imensurável valor. Ninguém pode expressar o quanto é digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que eu tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busque ao Senhor do que os olhos podem ver. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Nosso Amém. Deus, Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante da Tua presença nós estamos reunidos e queremos, Senhor, apresentar o fardamento das Tuas filhas. Continue abençoando este vocal, ó Deus eterno, e que a Tua mão poderosa possa ser com eles, para assim, Senhor, fazer prosperar os seus caminhos. Ó Deus eterno, nós apresentamos o fardamento, Senhor, e consagramos para uso exclusivo na Tua casa, para louvor e honra do Teu santo e poderoso nome. Que venha, Senhor, servir as Tuas filhas e também a Tua obra, ó Deus eterno, como objeto de separação e uso exclusivo para Ti, para o Teu louvor e para a Tua adoração. Portanto, nós consagramos, Senhor, esta camisa, esta blusa, este fardamento, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, e toda a igreja diz: amém. Que as irmãs possam utilizar sempre da melhor forma possível. De um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde todo poderoso está.
meus irmãos, ela é real neste lugar. E diante da presença do Senhor, certamente a fartura de alegria. Queridos e amados irmãos, vamos neste momento meditar na palavra de Deus, que é o nosso sustento, que é o nosso alimento, e o motivo primordial pelo qual nós viemos a este lugar, para assim nos alimentarmos da palavra de Deus, que é vida e que é vigor para a nossa alma. Abra a sua Bíblia comigo no livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, e o versículo de número 1. Primeiro livro dos Reis. Algumas pessoas dizem Primeira Reis, Primeira Crônica, Segunda Reis, Segunda Crônicas. Não é a forma correta de dizer, porque o livro de Reis, como a sua nomenclatura mesmo já diz, é um livro e não uma carta. Então é sempre correto afirmar primeiro livro dos Reis, segundo livro dos Reis, para uma melhor compreensão. Mas nesta feita, nós estaremos meditando no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1. Quantos encontraram e podem dizer amém? Diz assim a palavra de Deus. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Somente até aqui, meus irmãos, este texto servirá de base para a ministração da palavra de Deus. Quando nós olhamos para este relato bíblico, o nosso coração, meus irmãos, se enche de grande alegria, de grande regozijo, porquanto o nosso Deus, apesar dos momentos difíceis, Ele permanece sempre fiel. O nosso Deus, Ele é imutável. E diante, meus irmãos, deste atributo que a Ele é pertinente, e somente Ele possui este atributo, Ele é imutável, e Ele também possui como um dos seus atributos elementares a sua santidade. O nosso Deus é santo. Agora nós estamos envoltos de um cenário, meus irmãos, em que a nação de Israel estava mergulhada em, meus irmãos, uma profunda apostasia. Apostasia esta que era generalizada a ponto da idolatria se tornar algo corriqueiro na vida daquele povo e na vida daquela nação. É bem verdade que todos nós conhecemos a trajetória de Israel e sabemos que este período é essencialmente o período que ocorre por volta dos anos 9 antes de Cristo, e é um período, meus irmãos, de divisão do reino, aonde nós tínhamos a nação de Israel dividida em dois reinos, sendo que o reino do norte, também denominado de Israel, possuía como capital a cidade de Samaria, e o reino do sul, meus irmãos, Judá, possuía como capital Jerusalém. Todos nós temos um conhecimento prévio que os reis, meus irmãos, que comporam o reino de Israel, eram em sua grande maioria reis que não eram tementes a Deus. Eles se distanciavam dos caminhos do Senhor, promovendo, meus irmãos, aquilo que não agradava a Deus. E é diante deste cenário que o pai de Acabe governava também neste período. Então ele vai conceber, ele vai estimular o casamento de Acabe com uma mulher chamada Jezabel.
uma mulher, meus irmãos, de origem pagã, uma mulher cujo seu povo era adorador de um Deus chamado Baal. Agora, Acabe, por conveniências, por tratados comerciais, por tratados de paz, ele se envolve com Jezabel e estabelece um casamento. Só que com este casamento, meus irmãos, há uma introdução generalizada em Israel da apostasia, do culto a Baal, da idolatria. A nação agora está mergulhada em um período tenebroso. A nação agora está mergulhada em uma trilha, meus irmãos, de pecado obscuro, aonde o distanciamento de Deus é evidenciado. Não diferente dos dias atuais, em que temos visto, meus irmãos, a nossa sociedade mergulhada em densas trevas. O relativismo moral tem tomado de conta da vida de muitas pessoas, e elas vivem, meus irmãos, como se não houvesse pecado, como se não houvesse ofensa ao Deus a quem servimos. É neste cenário que Israel está mergulhado agora, mas, meus irmãos, o que nós devemos ter em mente é que Deus sempre tem alguém para se levantar contra o sistema pecaminoso. Deus tem sempre alguém que não se conforma com este mundo. Deus tem sempre alguém que não tolera o pecado. Deus tem sempre alguém, meus irmãos, que está disposto a entregar até mesmo a sua vida para que a santidade ao Senhor seja reestabelecida. E esse é o papel da igreja nos dias atuais. Nós não devemos, meus irmãos, em hipótese alguma, tolerar, aceitar o pecado que tão de perto nos rodeia. A igreja não foi chamada, meus irmãos, para, de certa forma, viver, coabitar com o pecado, aceitar o pecado, permitir que o pecado, ele adentre as nossas portas, ele adentre ao nosso convívio e venha trazer ruína, não. Mas a igreja foi chamada para a santidade. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja foi tirada do mundo, meus irmãos, ela foi tirada do mundo e ela veio para a luz do Evangelho. É por isso que a igreja é a representação de Deus aqui na terra, por intermédio do seu modo de viver, por intermédio da sua adoração, por intermédio do seu louvor. E agora nós vemos desenhado no Reino do Norte, em Israel, meus irmãos, este cenário sombrio e caótico, até que chegamos, meus irmãos, no capítulo de número 17, no primeiro livro dos reis, aonde vemos o surgimento do profeta Elias. A Bíblia não traz muita coisa acerca deste homem. A Bíblia não traz a sua genealogia. A Bíblia não traz, meus irmãos, informações detalhadas da sua sociedade no que se refere à sua família, de quem ele era filho. Não, a Bíblia não registra esses momentos. A Bíblia não registra esta passagem. Contudo, nós podemos ver no capítulo de número 17 o surgimento de uma voz profética capaz de combater o pecado, o surgimento de uma voz profética capaz de encarar um sistema e dizer: existe um Deus todo-poderoso, existe um Deus que pode todas as coisas, existe um Deus que é santo e ele não está feliz com o modo de viver de cada um de vocês. Essa voz profética é a voz do profeta Elias. Louvado seja o nome do Senhor, cujo significado do seu nome é: o Senhor é meu Deus, ou em algumas traduções, Jeová é Deus. Ele foi profeta, meus irmãos, do Reino do Norte, durante o reinado de Acabe e seu filho Acasias. O ano era o ano 9 antes de Cristo, mas nós precisamos entender que algumas características
demarcam, algumas características são evidentes na vida deste homem de Deus. Elias, meus irmãos, assim como a igreja não se conforma com o pecado. Elias, meus irmãos, assim como a igreja não se conforma com o modo de viver da sociedade que estava ao derredor dele. É por isso que agora, no versículo de número 1, Elias aparece com toda ousadia. Elias aparece com toda coragem, porque a palavra ousadia significa coragem, bravura, destemor. A palavra ousadia também pode significar ânimo. Agora Elias não está conformado com a nação de Israel e também com a sua vida espiritual, aonde este povo estava sobrevivendo. É diante disso, meus irmãos, que Elias vai se apresentar para o rei Acabe. E Elias não vai, meus irmãos, de forma temerosa. Elias não vai de forma receosa, porque, meus irmãos, quem sabe o rei Acabe já estava acostumado com aquele tipo de profeta, que inclusive era pago por ele para profetizar somente o que era bom. Não é diferente nos dias de hoje, irmão. O que tem se levantado de profeta para profetizar somente aquilo que é bom, para profetizar somente aquilo que o povo quer ouvir, para profetizar somente aquilo que vem a trazer uma massagem para o ego. Mas Deus não nos chamou, meus irmãos, para dizer simplesmente aquilo que o povo quer ouvir. Deus nos chamou para dizer aquilo que o povo precisa ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é que o povo precisa ouvir, pastor? O povo precisa ouvir a mensagem do Evangelho. O povo precisa ouvir a palavra de Deus que confronta o nosso eu, a palavra de Deus que confronta o nosso ego, a palavra de Deus que confronta o nosso pecado. É isso que eu, é isso que você, é isso que nós precisamos ouvir nos dias atuais. A palavra de Deus, meus irmãos, que norteia os nossos caminhos e nos conduz para o céu de glória. Aleluia! Mas é tão especial ouvir uma profecia maravilhosa. É tão bom, pastor, ouvir uma mensagem de autoajuda. É tão bom, pastor, ouvir uma palavra que venha massagear o meu ego. Mas eu quero te dizer que além do teu ego, Deus está olhando para a tua condição espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Acabe estava acomodado, conformado com os profetas comprados, profeta que só queria dizer o que ele queria ouvir. Mas agora, meus irmãos, entra em cena um homem usado por Deus. O seu nome é Elias. Ele vai diante de Acabe e diz: olha, Acabe, vive o Senhor Deus, aleluia, o Deus de Israel. Eu estou diante dele, louvado seja o nome do Senhor. E pode se preparando, Acabe, porque nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá sobre esta terra. E tu quer saber mais, Acabe? É segundo a minha palavra. Irmãos, quando nós olhamos para este texto, nós vemos um homem ousado, um homem que possuía uma coragem, uma ousadia, não somente diante do seu semelhante, mas até mesmo diante de Deus. Elias é o único profeta, meus irmãos, que profetiza segundo a sua palavra. Geralmente os demais profetas, quando iam profetizar, diziam: assim diz o Senhor, em nome do Senhor. Mas Elias agora diante de Acabe diz: olha, Acabe, te prepara, porque vem sequidão aí, nem orvalho nem chuva vai cair, e tudo isso é segundo a minha palavra. É um desafio grande, irmão. Estamos nós preparados para confrontar o inimigo? Estamos nós preparados para levar a mensagem do Evangelho, que é como uma espada de dois gumes? Ela traz a proteção, mas ela também pode ferir.
Esta palavra, meus irmãos, ela pode elevar o nosso ânimo, ela pode restaurar a nossa vida, mas ela também pode confrontar os nossos desejos. Louvado seja o nome do Senhor. Elias confronta Acabe e diz: olha, Deus tem contemplado a tua vida, Deus tem contemplado o teu reinado, o negócio está sério, Acabe, o pecado está cheirando mal diante do Senhor. Você trouxe aqui para Israel o culto a Baal, porque Acabe, irmão, não simplesmente permitia o culto a Baal, ele fazia o culto a Baal também, juntamente com a sua esposa Jezabel. O que tem de gente, irmão, adorando a outro Deus lá fora, o que tem de gente, irmão, pensando que está servindo a Deus, enquanto está adorando a Baal. É necessário que um profeta se levante e venha dizer: muda o teu rumo, muda a tua história, porque Deus está contemplando as tuas ações. Aleluia! Acabe fica espantado, porque ele queria ouvir só coisa boa. Quem sabe Acabe que era, meus irmãos, daquele tipo de gente que quer ouvir: Deus vai te dar um carro. Olha, eu estou vendo aqui, Deus está te entregando a chave de uma casa. Olha, eu estou vendo aqui a tua conta bancária sendo abastecida. Abre a mão, recebe. É isso que muita gente quer ouvir, irmão. Mas quando vem a palavra de Deus que nos exorta à conversão, geralmente as pessoas não querem nem saber e muitas vezes jogam para o outro irmão do lado, não é verdade? Mas a palavra verdadeira e fiel é essa que nós estamos a ouvir. Deus, meus irmãos, confronta os nossos erros e os nossos pecados, e Ele sempre levanta alguém para nos colocar novamente no trilho da sua palavra. A nação parece que estava desgovernada, e em função, meus irmãos, dessa crise espiritual, nem orvalho e nem chuva viria sobre a nação. Nós estamos em um período tão bom, é o período, meus irmãos, que nós denominamos, mas na realidade é verão, mas nós chamamos de inverno, é o período chuvoso, não é verdade? Mas tem gente que gosta da chuva, e é especial mesmo. Agora deixa, meus irmãos, passar aí alguns dias sem chover, que já começa a murmuração, já começa a reclamação, não é verdade? E agora Elias estava dizendo a Acabe: nem chuva e nem orvalho, segundo a minha palavra. Quando Elias diz isso, irmão, Acabe diz: rapaz, o negócio aqui é diferente, não dá para ir contra este homem. E a Bíblia diz que imediatamente Deus fala com Elias e diz: louvado seja o nome do Senhor, vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra Querite, meus irmãos, significa corte ou separação. Após esta profecia que Elias lança sobre Acabe e sobre a nação de Israel, Deus então envia ele para o ribeiro de Querite. Querite, meus irmãos, pode também significar um local de refúgio provisório. Louvado seja o nome do Senhor, porque este riacho não era, meus irmãos, um riacho permanente. Durante o inverno, durante o período da chuva, ele se enchia e se tornava, meus irmãos, em águas torrenciais. Mas com a chegada do verão, o período de estiagem, ele também secava-se por completo. A Bíblia diz que Elias profetizou: não haverá orvalho e nem chuva, e este período durou, meus irmãos, 3 anos e 6 meses sem cair uma gota d'água em Israel. É diante, meus irmãos, deste cenário que o ribeiro de Querite significava um local de refúgio provisório, também significava, meus irmãos, ou simbolizava um local de manutenção perene, porque Elias estava ali bebendo a água daquele ribeiro. Também, meus irmãos, o Querite pode simbolizar um local da ação sobrenatural do nosso Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, aqui nesta noite, não importa onde você está, não importa onde você vai, sabe o que importa? É a presença de Deus na tua vida.
Louvado seja o nome do Senhor. Aonde Deus estiver com você, meu irmão, ei, Deus vai garantir a provisão, Deus vai garantir o sustento, Deus vai garantir a manutenção, porque Deus é fiel. Aleluia. Aí tem muitas vezes, tem gente que critica, né? E até mesmo questiona: Deus não está comigo, por que que isso está acontecendo comigo, irmão? Deus está conosco em todo o tempo. Jesus falou: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome de Jesus. Agora observe bem, Elias está no Querite, um local de provisão, mesmo que sendo provisória. Nós poderíamos até mesmo dizer, irmão, que Elias agora vai para uma zona de conforto. Por quê? Porque ele tinha água abundante ali. Embora na circunvizinhança não haveria, meus irmãos, o aparato de água, mas ele estava bem saciado no ribeiro de Querite, um local de ação sobrenatural, porque o Deus que enviou Elias para Querite foi o mesmo Deus que cuidou de Elias em todos os momentos dele, na trajetória daquele riacho. A Bíblia diz, meus irmãos, que os corvos vinham alimentar Elias de manhã e de noite. Oh, coisa maravilhosa, trazendo pão e carne. É o que mais a gente gosta, né, não, Carlosinho? É de pão e carne. Aí Deus não deixou faltar para o profeta Elias pão e carne. Era de manhã, aleluia, lá vinham os corvos. Irmão, agora imagine só o milagre, segurar o instinto dessas aves, né? Todo mundo sabe que essas aves, elas se alimentam mesmo, e é qualquer animal, irmão. Quando você joga um alimento para o animal, ele não quer saber quem está em volta dele, não é verdade? Ele se alimenta de forma feroz. As irmãs que cuidam da cozinha, muitas vezes estão ali preparando aquele guisado especial, aí de repente, irmão, aparece um gatinho, que geralmente a gente tem um gatinho de estimação, né? Aí ele fica por ali, aí passa nas pernas e dá aquele miado, irmão, aquele miado sentido, não é verdade? Cumprir, e a gente fica com pena dele. Aí pega a carne e joga para ele. Tenta tirar aquele pedaço de carne ali, irmão, para você ver o que vai acontecer. Ele se arma, ele já quer azunhar você, não é verdade? Porque é o instinto de sobrevivência dele. Agora imagine essas aves, irmão, tendo que levar para o profeta de manhã e de noite pão e carne. Não é um milagre muito grande, irmão? Que elas poderiam muito bem comer esse pão, elas poderiam muito bem comer essa carne antes de chegar lá no profeta, mas quando Deus ordena, louvado seja o nome do Senhor, tudo tem que acontecer. Quando Deus ordena, meus irmãos, até as aves têm que segurar o seu instinto para alimentar o seu profeta, porque Deus é Deus de provisão, louvado seja o nome do Senhor. E o cuidado de Deus é de manhã, é de noite, o cuidado de Deus é 24 horas por dia. É por isso que nós estamos sobrevivendo à pandemia e não faltou pão na tua casa, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que apesar das adversidades, Deus tem colocado o pão na tua mesa, não faltou vestimenta para você, e você está na casa de Deus, adorando a Ele, glorificando a Ele, porque o nosso Deus é Deus de provisão. Elias estava muito bem acomodado, depois de uma profecia esplêndida, depois de ver o cumprimento da sua profecia, ele poderia muito bem armar uma rede, uma árvore e dizer: agora eu estou bem, aqui tem água, aqui tem pão, aqui tem carne, não é verdade? Eu não preciso fazer mais nada, porque olha, está chegando a hora do corvo trazer a minha carne e o meu pão. Ele se acomodou, ele poderia muito bem, irmão, se acomodar. O que tem de gente que se acomoda quando as circunstâncias estão boas, quando os ventos são favoráveis. Aí tem gente, irmão, que vai relaxar, tem gente que vai se descuidar, tem gente que vai descansar, mas sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que pela ausência da chuva, o ribeiro secou, o Querite secou, o local de provisão acabou. Quantas e quantas vezes, irmão, nós estamos na bonança e de repente vem uma situação e o nosso Querite seca, e a gente precisa sair da zona de conforto, não é verdade? Às vezes é um emprego que se vai, às vezes é uma enfermidade que bate a porta,
e a gente às vezes não está preparado para compreender isso, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus está no controle da tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Com ribeiro ou sem ribeiro, Ele permanece sendo Deus. Com couvo ou sem couvo, Ele permanece sendo Deus. Com carne ou sem carne, com pão ou sem pão, Ele permanece sendo Deus da tua vida. Só quem acredita neste Deus da provisão, levante a sua mão, adore e glorifique o nome do Senhor, porque o nosso Deus é Deus de provisão. Aleluia! Às vezes acontece na nossa vida, irmão, nós pensamos que está tudo bem, eu tenho água, eu tenho pão, eu tenho carne, está tudo tranquilo, mas às vezes há uma adversidade, e a adversidade ocasionada aqui foi pela palavra dele mesmo. Ele não profetizou segundo a palavra dele? Olha, Acabe, segundo a minha palavra não vai chover. Irmão, às vezes nós mesmos, com as nossas palavras, com as nossas ações, dizemos ou fazemos algo que poderá trazer prejuízo para nós lá no futuro. É por isso que o crente precisa vigiar as suas palavras. É por isso que ele precisa vigiar as suas ações, as suas atitudes. Às vezes a gente faz uma coisinha aqui, não, isso aqui não vai dar em nada não. Isso aqui a gente vai conseguir superar. E lá na frente, irmão, vem o momento da adversidade. Elias agora estava experimentando da sua própria palavra, que ele diz, não vai chover. E porque não choveu, Deus honrou a palavra dele, Deus honrou a sua própria palavra, agora o ribeiro seca. E quando o ribeiro seca, o que a gente pode fazer? Elias poderia voltar para Acabe e dizer, Acabe, rapaz, eu estava brincando, vamos orar aqui para chover de novo. Meus irmãos, ouça só o conselho de Deus para mim e para você nessa noite. Quando o teu ribeiro secar, sabe o que é que você deve fazer? O que eu devo fazer? Aguardar a orientação do nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor, e seguir em frente, louvado seja o nome de Jesus. Quando o ribeiro secou, meus irmãos, porque não havia chuva, versículo de número 8 diz, então veio a palavra do Senhor dizendo, oh, que coisa maravilhosa, agora aqui não é mais a palavra do Elias, agora aqui é a palavra do Senhor. Que maravilha! Levanta-te e vai a Sarepta, porque lá tenho e habita ali, porque ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Eita, Deus maravilhoso! Agora é a palavra de Deus, irmãos, que vai imperar na vida de Elias. O ribeiro secou, Senhor, o ribeiro secou e os corvos não vieram mais não. Se eles viessem aqui, era capaz até de eu fazer um guisado dele, mas não veio mais nada aqui, não é verdade, Senhor? Pois agora fala o seguinte, te levanta e vai para Sarepta, porque lá tem uma mulher, eu já ordenei ela para te sustentar. Oh, irmão, aí Elias encheu o coração de alegria e diz, rapaz, Deus é bom mesmo, ó. Os corvos me alimentaram e agora tem uma viúva que vai me sustentar. Essa viúva certamente deve ser uma viúva abastecida. Ela tem muito dinheiro. Elias foi maquinando isso, irmão, na sua mente. Mas diz as Sagradas Escrituras que ele se levantou e foi a Sarepta. E quando ele chega à porta da cidade, quem estava lá? Uma viúva, apanhando lenha. E Elias olha para ela e diz assim, mulher, eu estou com sede. Ele que era acostumado a beber do ribeiro de Querite, vai agora para Sarepta, uma cidade totalmente pagã, não é verdade? E agora ele tem sede. Eu estou com sede, dá-me um copo de água. Aquela viúva imediatamente corre e traz um copo de água para Elias. E ele diz, não, além da sede eu também estou com fome. Eita, irmão, eu quero comer também. Faça o seguinte, você traz o copo d'água, prepara um bolo aí para mim comer. Aí aquela viúva, irmão, poderia muito bem no seu íntimo pensar e dizer, meu Deus, o negócio aqui já está escasso, o negócio aqui já está terrível, já não tem pão nem para mim e para o meu filho, e ainda vem esse homem ainda aqui me aperrear por comida. Não, esse negócio não está certo. Aquela mulher, meus irmãos, a Bíblia Sagrada diz que ela obedece trazendo pouco d'água, ele bebe, e então ela olha para ele e diz, Senhor,
ela olha para ele e diz: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha numa panela, e eu tenho um pouquinho de azeite numa botija. E tu está vendo aqui, profeta? A Bíblia diz que ela estava catando lenha. Ela estava, meus irmãos, catando uns gravetos. A Bíblia chega a chamar até de cavaco. Ela estava apanhando, meus irmãos, aquele cavaco, porque ela estava desesperada. Ela olha para Elias e diz: está vendo esses cavacos aqui na minha mão, profeta? Estou vendo. Esse é o seguinte: eu vou acender um foguinho agora. A farinha que tem aqui não dá nem para mim, nem para o meu filho, vai dar para ti. Eu vou fazer, eu vou comer, e meu filho, e depois nós só vamos esperar a morte. Eita, irmão, a esperança daquela mulher estava lá embaixo. Ela estava totalmente derrotada, ela estava totalmente destruída. O profeta, quando vê aquela situação, ele diz: Senhor, será que eu errei de endereço? Será que é essa mulher mesmo aqui? Porque ela está pior do que eu aqui, o negócio está certo. A mulher já quer morrer. Irmãos, Elias olha para Deus e diz, Deus olha para Elias e diz: rapaz, manda a mulher fazer o pão, o bolo. Elias diz: não, faz primeiro o bolo para mim. Às vezes, irmão, para a gente ser abençoado, é necessário a gente priorizar o nosso irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje nós vivemos uma realidade inversa, não é verdade? Hoje eu quero atender os meus interesses, hoje eu quero atender o meu bem próprio, e não quero me lembrar do meu irmão, não quero me lembrar nem da palavra de Deus. É por isso que muita gente continua catando cavaco nos dias de hoje, com a esperança destruída, com a sua vida destruída. Mas aquela mulher, apesar de estar catando cavaco, mas ela confiava no Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E ela obedeceu à voz do profeta. Ela diz: agora pronto, se era de morrer só 2, vai morrer 3. Mas está aqui o pedaço de bolo que o Senhor pediu. E diz as Sagradas Escrituras, irmão, que o profeta Elias se alimentou daquele bolo, daquele pão, e diante disso ele profetizou sobre a vida dela. Louvado seja o nome do Senhor, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará. Quantos podem glorificar a Deus por isso? O azeite da botija não vai faltar até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Aleluia! Não vai faltar a farinha, não vai faltar o azeite. Louvado seja o nome do Senhor, até que a crise de escassez passe. Louvado seja o nome de Jesus. Esta palavra pode se repetir para você nesta noite. Deus vai continuar enchendo os teus celeiros. E qual é o segredo? Permaneça fiel a Ele, permaneça fiel à sua palavra, independente das circunstâncias. Acredite que Deus pode fazer, meus irmãos, vir a farinha e vir o azeite sobre a tua casa. E um detalhe interessante: aquela farinha ia durar, aquele azeite ia durar, até que a chuva viesse, voltasse a cair sobre a terra. Eu disse aos irmãos que foram 3 anos e 6 meses de seca. Imagine só, meus irmãos, foi 3 anos e 6 meses que aquela mulher viu a provisão de Deus na casa dela. Que coisa maravilhosa, porque Deus não desampara os seus. Deus, meus irmãos, não deixa os seus filhos desamparados. Quando eu olho para este texto, eu vejo mais uma característica no ministério e na vida de Elias. Que característica é essa, pastor? Elias era um profeta de restauração. O ministério de Elias, irmão, a gente vai aprender sobre ele esse mês, era um ministério marcado por restauração. Ele chega em Israel para restaurar o culto ao verdadeiro Deus. Quando ele diz não vai chover, Elias estava confrontando diretamente a divindade que se chamava Baal, porque Baal era o Deus da fertilidade, Baal era o Deus da agricultura, Baal era o Deus que proporcionava, meus irmãos, segundo a crença dele, toda a fertilidade. Então Elias estava mostrando que o poder de Deus é superior ao poder de Baal. E agora
este poder estava sendo evidenciado na vida daquela viúva. Não faltou a farinha. Primeiro, ele restaura o culto e a adoração. Ele tenta restaurar em Israel o culto e a adoração ao verdadeiro Deus. Ele restaura agora a esperança dessa viúva, com a sua provisão na escassez. Louvado seja o nome do Senhor. Aí aquela viúva começa a perceber que há algo diferente na vida de Elias. Irmão, às vezes nem todo infortúnio que vem sobre a vida da gente, nem toda adversidade vem para nos destruir, mas vem para manifestar a glória de Deus sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Agora imagine se aquela viúva tivesse desobedecido. Imagine se aquela viúva tivesse enxotado o profeta Elias e dito: não, rapaz, aqui não tem lugar para ti não, aqui só eu e meu filho, vai-te embora. Ela tinha perdido essa bênção e tinha se cumprido o desejo dela de morte, mas ela resolveu obedecer a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E houve abundância nos celeiros daquela viúva. E ela continuou sustentando o profeta Elias. Mas, meus irmãos, diante de tudo isso, a Bíblia Sagrada diz que acontece mais uma coisa na vida daquela mulher. E o que foi que aconteceu? O filho dela. As irmãs, os irmãos sabem que naquele período, as viúvas não eram amparadas. Não havia INSS, não havia, meus irmãos, previdência social. Não, elas eram jogadas à sorte. E os filhos, se tivesse um filho homem, é que certamente iria cuidar dela, né? E agora o filho daquela viúva morre, quando tudo aparentemente estava indo bem. Às vezes, irmão, a presença de Deus na nossa vida não significa dizer que tudo vai sempre dar certo. Porque às vezes você pode se questionar e dizer assim: Senhor, mas eu sou teu servo e está acontecendo isso. Senhor, mas eu sou fiel. Senhor, mas eu não perco um culto. Por que que isso está acontecendo sobre mim? Senhor, mas eu faço a tua vontade. Por que que está acontecendo isso comigo e com a minha família? Nem sempre, meus irmãos, a presença de Deus em nossa vida e em nossa família vai nos inibir de que venhamos a passar por privações ou adversidade. Sabendo disso, Jesus disse: filhinhos, tenho-vos dito isso para que vocês tenham em paz em mim. No mundo vocês vão ter aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aquela viúva vê o seu filho morrer, e ela chama o profeta Elias agora e diz, porque ela entendia que a presença de Elias ali era, meus irmãos, para confrontar o pecado dela. É como se Deus estivesse olhando para a iniquidade dela. E ela agora chama Elias e diz: Elias, profeta, o que eu tenho contigo? Por que que tu vieste me atormentar? Ela esqueceu a farinha e o azeite que ele tinha multiplicado. Tem gente que é desse jeito, irmão. Deus tem abençoado ele com toda sorte de bênção, não é verdade? Deus cuidou dele durante a pandemia todinha, livrou ele de todo mal, livrou ele, meus irmãos, de tudo aquilo que iria lhe causar dor. E agora, porque acontece um infortúnio na vida dele, ele já quer desistir, ele já quer culpar a Deus, ele já quer, meus irmãos, desistir da caminhada e dizer: não vou ser crente mais não, para ser crente desse jeito, só para sofrer. Esquece tudo que Deus fez na vida dele até hoje. Eita, irmão, que a ingratidão é algo terrível que Deus não suporta. Deus não tolera, irmão, a ingratidão. Por isso, seja sempre grato a Deus. Se está chovendo, agradeça a Deus. Se está fazendo sol, agradeça a Deus. Se tem o filé para você comer, agradeça a Deus. Se tem a picanha para você assar, agradeça a Deus. Mas se tem só o ovinho ali com um feijãozinho misturado, agradeça a Deus também. Não é bom? É bom. Se tem o feijão, agradeça a Deus. Mas tem gente, irmão, que esquece tudo que Deus fez por ele. E por um momento, ele quer se desviar. Ele quer murmurar, ele quer reclamar com Deus. Aquela viúva olha para o profeta e diz: o que tenho eu contigo, por que que tu veio tirar meu filho? Aí Elias olha e diz assim: Deus, estou fazendo tudo conforme a tua vontade, o Senhor me mandou para cá. A mulher está vendo o milagre, está tendo farinha, está tendo azeite, não está faltando pão, nós estamos comendo. Agora o filho dela resolve morrer, Deus, o que eu vou fazer? Aí Deus orienta, porque no momento de escassez, irmão, no momento de escassez, no momento de tribulação,
corra para o Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Ele tem a solução para você, Ele tem a orientação verdadeira, mas tem gente que no momento da aflição corre para o melhor amigo, que às vezes tem outro melhor amigo, que acaba espalhando o teu problema e toda a tua dificuldade. E tem gente, irmão, que às vezes quer ouvir o nosso problema só para rir da gente. Você sabia disso? Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus cuida dos seus filhos, louvado seja o nome do Senhor, e Ele é a pessoa mais indicada para você contar os teus problemas e as tuas dificuldades. Elias olha e diz: rapaz, agora tem que resolver esse problema aqui. Cadê teu filho, mulher? Está aqui, só o cadáver. A Bíblia diz que ele sobe para o quarto, e a Bíblia diz que ele faz todo um ritual, louvado seja o nome do Senhor, e clamou o Senhor Deus e disse: Senhor, ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro, afligiste matando-se o seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, porque no momento da aflição, irmão, a melhor pessoa que nós devemos clamar é o nosso Deus. Ó Senhor meu Deus, rogo a Ti que torne a alma deste menino a entrar nele. Aqui vai ser o primeiro caso de ressurreição registrado na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz, irmãos, que naquele momento o menino tornou a viver. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Aí Elias traz o menino para a viúva. Imagine a cena aí, irmão. A viúva estava incrédula. Ela tinha feito o bolo, ela tinha visto o azeite, ela tinha visto a farinha, mas ainda tinha incredulidade no coração dela. Ela recebe o menino com alegria, o menino está vivo, louvado seja o nome do Senhor. Aí a mulher olha bem na cara de Elias, irmão, versículo de número 24, e diz assim: nisto conheço agora. Rapaz, quer dizer que só agora, depois que o filho dela ressuscitou, é que ela veio reconhecer: nisto conheço agora que tu és homem de Deus. Até então ela estava meio duvidando ainda, né? Não era nada. Tu és homem de Deus, e a palavra do Senhor é na tua boca verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Eita, viuvinha incrédula. Ela tinha visto o milagre. Ela tinha visto, irmão, a provisão de Deus na vida dela. Mas foi necessário o filho dela morrer e ressuscitar para ela acreditar que Deus usava o profeta Elias. Quantas vezes, irmão, a gente não faz a mesma coisa que essa viúva? Espera uma coisa pior acontecer para acreditar que Deus está conosco. Mas Deus está sempre conosco, louvado seja o nome do Senhor. Nas grandes e nas pequenas conquistas, Deus está conosco. Nas grandes provações e nas pequenas provações, Deus está conosco. A palavra dele é fiel, a palavra dele é verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher passou agora a ver a veracidade do milagre na sua vida, pela restauração da vida do seu filho. E aqui, meus irmãos, nós vemos a terceira restauração. A restauração da vida, porque o profeta de Deus, aleluia, ele é para restaurar o culto ao Senhor. O profeta de Deus, irmãos, é para restaurar a esperança de alguém que está desanimado. O profeta de Deus é para trazer vida a quem já está morto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não é por ele mesmo, não, é pela palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos instruir a apresentar ao Senhor um culto verdadeiro e racional. A palavra de Deus vai renovar a nossa esperança. Eu não sei como você veio aqui a este lugar. Quem sabe você veio desanimado, quem sabe você veio desesperançado, mas nesta noite o Deus de esperança está aqui. Louvado seja o nome do Senhor, e ele renova a tua esperança, aleluia. Nesta noite não sei como você veio aqui, quem sabe o teu sonho, o teu projeto havia até mesmo morrido, mas o Senhor, aleluia, é capaz de ressuscitar, se tão somente você acreditar na sua palavra. Elias foi ousado. 3 restaurações: culto a Deus, a esperança da viúva e a restauração da vida naquela viúva, a vida do filho daquela viúva. Ele trouxe alegria novamente à casa daquela mulher, e foi algo maravilhoso. E quantos podem glorificar a Deus por isso? Aleluia. Nós vamos continuar essa história na próxima quarta-feira.
Não perca, meus irmãos, o próximo culto de quarta-feira. Nós vamos continuar meditando nesta palavra, meditando na vida do profeta Elias. E nós vamos falar sobre o seu enfrentamento com os profetas de Baal. É uma história maravilhosa. Nós vamos culminar a história dele aqui, lá no finalzinho do mês, quando ele já vai subindo para o céu. Oh, coisa maravilhosa, né? Porque aí já vamos finalizar, e aí no domingo seguinte, eu já vou fazer o culto administrativo, e vai ter tudo a ver com a palavra que Deus tem a transmitir para os nossos corações. Quanto compreender a palavra de Deus nessa noite, pode dizer amém? Então, ainda que as coisas pareçam ir de mal a pior na tua vida, acredite, Deus tem o controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele vai sustentar você até que o período de escassez passe, até que a estiagem passe e até que venha chuva para que você possa plantar e possa colher. Ainda bem que essa palavra aqui, irmão, ela também nos leva a crer que aquela viúva não ficou acomodada. Até porque a palavra diz que era até que viesse a chover, não era para a vida inteira. Diferente lá do azeite de Eliseu, era para a mulher viver do resto. Essa aqui não, já tinha um prazo determinado. Ela tinha que se virar depois. Porque tem gente que espera a bênção de Deus, irmão, e quando vem ele pensa que aquilo ali é a única. E ele fica de braço cruzado, ó, só esperando vir mais bênção. Irmão, a gente tem que fazer a nossa parte também. Tem que correr, não é verdade? Senhor, preciso de ti, confio só em ti, no teu poder, na tua forte mão. Aleluia, Jesus. Senhor, eu quero me entregar, me rendo a ti, no teu altar. Toma minha vida agora, meu Senhor, faz de mim um instrumento de valor. Não há nada que impeça o meu louvor, o meu louvor. Toma minha vida agora, meu Senhor, faz de mim um instrumento de valor. Não há nada que impeça o meu louvor. Unge os meus lábios com tua unção, teu bálsamo suave acalma o meu coração. Tua glória enche todo o meu ser. Sim, eu sinto teu poder encher este lugar. Santo Espírito de Deus, venha me tocar. Eu sinto teu poder encher este lugar. Santo Espírito de Deus, sinto teu tocar. Segure-me, não me deixe cair. E como a águia, faz-me alto subir. Tua glória enche todo o meu ser e faz de mim
sinto teu poder encher este lugar. Santo Espírito de Deus, sinto teu tocar. Eu sinto teu poder encher este lugar. Santo Espírito de Deus, venha me tocar. Eu sinto teu poder encher este lugar. Santo Espírito de Deus, sinto teu tocar. Eu sinto teu poder a me tocar, Senhor. Santo Espírito de Deus, sinto teu tocar. Aleluia. Pai do Jesus. nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estamos gratos ao Senhor, meu Pai querido, por mais um culto realizado diante da Tua face. Obrigado pela manifestação da Tua palavra. Eu creio que o Senhor falou poderosamente aos nossos corações, à nossa vida. Que o Senhor possa continuar, meu Pai, usando o Teu Filho como instrumento nas Tuas mãos. Abençoa cada louvor, cada vocal, meu Pai querido, toma nas Tuas mãos. Eu creio, meu Pai querido, que nós estaremos indo para nossas casas, alegre e satisfeito. Dá-nos uma noite de paz e de revelação da Tua parte. Abençoa cada um dos Teus filhos que estiver aqui. Nos conduz em paz e segurança para nossos lar. Nos dá toda sorte de livramento, meu Pai querido. É a nossa oração de fé. Nós queremos lhe agradecer por tudo, meu Pai. Permanece conosco. É o que nós te pedimos e de já te agradecemos. O amor de Deus Amém. e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos dizem: está encerrado o culto, tenham todos uma excelente noite.